Quero convidar o pastor Hernandes Dias Lopes. Amém. Que privilégio estar aqui hoje. Pastor Messias, irmã Norma, pastores queridos, irmãos e irmãs. Eu venho de uma viagem a Goiânia e eu enfrentei uma gripe extremamente forte. E eu vim orando para Deus me conceder graça para falar para vocês até domingo. E que alegria, que honra para mim estar nesse ambiente tão precioso. Eu estava ali agradecendo a Deus os dons e talentos que Deus dá à sua igreja. Músicas tão excelentes, uma peça teatral tão clara, eloquente, e a alegria do povo de Deus. Hoje eu quero partilhar com você um tema bem devocional. E vou ler o texto de Filipenses 4, versículo 4. Abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Filipenses 4, 4. Eu estou com a versão ARA, revista e atualizada. E essa versão diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você pode ler comigo nessa versão mais uma vez? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, eu quero começar pedindo licença a você para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de pergunta pessoal. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu vou explicar. Em 1991, nós visitamos a missão Kwasi-Zabanto na África do Sul, onde houve um grande avivamento nos idos de 1966. E uma pessoa que nos acompanhava na caravana perguntou à esposa de um dos missionários daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais, seus amigos, seus colegas de trabalho, os membros da sua igreja, seus vizinhos, seus parentes? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando algum mecanismo de defesa aí no seu coração, dizendo assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha história. Se eu contar a minha vida, até pedra chora. Talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? Tantas guerras, tanta violência, tanta maldade, tanta corrupção, tantos desmandos. Quando penso nisso, vem à minha mente o fato de que Paulo escreveu essas palavras não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Ele escreveu essas palavras preso, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, seus compatrícios, os judeus.
E da prisão ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina aqui 3 coisas. Primeiro, a alegria do cristão é uma ordem de Deus, não é uma opção. A alegria aqui não é substantivo, é verbo. E verbo no imperativo. Em outras palavras, você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste. Porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Mas me permita uma pergunta ainda. Você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua casa também? Ou só na minha que fica? Às vezes a grana fica curta também? Ou só na minha casa que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a alegria do cristão, além de ser imperativa, é ultra circunstancial. Estar alegre quando está tudo bem, até o ateu consegue. A grande questão é ser uma pessoa feliz, apesar das circunstâncias. Isso porque a alegria do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz, porque felicidade tem nome, tem endereço. É Jesus. Notem vocês que eu não perguntei se você está feliz. Eu não fiz essa pergunta. Perguntei se você é uma pessoa feliz. Vou explicar. No século XIX, aqui em Chicago, um advogado chamado Spafford converteu-se a Cristo pelo ministério de Dwight Lyman Moody. Ele era um homem muito rico. Vocês se lembram que quando Moody fazia uma cruzada em Chicago, houve um terrível incêndio. Muita gente morreu. Muitos prejuízos. Boa parte da fortuna do Dr. Spafford foi destruída pelo fogo. Ele tinha um filho e 4 filhas. O filho morre, abalando emocionalmente ainda mais a família. Então o Dr. Spafford resolve viajar com a esposa, com as 4 filhas, para a Inglaterra, onde Moody estava fazendo uma grande campanha de evangelização. Na véspera da viagem, ele não conseguiu embarcar. Mas embarcou a esposa e as 4 filhas em Nova York, rumo a Londres, na Inglaterra. Aquele navio enfrentou um naufrágio. 292 pessoas morreram. 96 escaparam. A esposa lhe manda um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Ele toma um navio para encontrar a esposa e pede ao comandante para mostrar o local do acidente. E quando o local foi mostrado para ele, o Deus que inspira canções nas noites escuras colocou no coração dele uma música, e ele a compôs, e só compôs essa música em toda a sua vida. Nós cantamos essa música ainda hoje. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber, com Jesus com Jesus sou feliz, sempre sou.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Um pai que lida com a morte de 4 filhas não está feliz. Mas se ele tem Jesus, ele é feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porém, não é preciso ser um grande entendedor da alma humana para concluir que há muitos crentes salvos. O nome está escrito no livro da vida, mas não estão desfrutando dessa alegria. Basta você olhar para o semblante de alguns crentes, conversar um pouco com esses crentes, para concluir que tem muito crente cuja alegria está sendo saqueada, roubada, espoliada. Isso me remete a 1 Samuel 30, quando Davi chega com os homens a Ziclag, onde estavam suas famílias respectivas, e a cidade foi saqueada, queimada, ferida pelos terroristas do deserto, os amalequitas, e levaram os rebanhos, as mulheres, os filhos, as filhas. Tem muito crente cuja alegria está sendo roubada, saqueada, espoliada. E a pergunta é nesta noite: quais são esses ladrões da alegria? Esta carta, Filipenses, é a carta da alegria. Cada capítulo desta carta retrata um ladrão diferente da alegria. Quais são esses ladrões? Vejamos. Em primeiro lugar, dá uma olhadinha em capítulo 1, versículo 12 comigo. Essa água aqui é doce, que coisa maravilhosa, hein? Espetacular. Capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que me aconteceram. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque a circunstância acontece com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer. E chegam às vezes e põem a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é um prejuízo financeiro radical, é uma coisa que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Pense comigo. Aquele pai que cria uma menina com todo o desvelo, leva essa filha ao altar no dia do casamento, na expectativa de que ela vai construir uma história de amor e felicidade, para descobrir em seguida que essa menina casou-se com um homem rude, violento, que vai maltratar a sua filha e vai agredi-la física, emocional, moral e espiritualmente. E aquele casamento que começou para ser um projeto de felicidade transforma-se num pesadelo. E esse casamento termina nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Imagina um pai e uma mãe que cria um menino com todo amor. De repente esse menino se envolve com amizades erradas, se envolve com drogas e transtorna a família inteira. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Você vai ao médico para um exame de rotina, descobre que está com doença grave, talvez até incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Um casamento feliz, 10, 20, 30 anos de harmonia, de repente, um escorregão, uma queda, e aquele casamento acaba, machucado e ferido. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Hoje, pastor Messias, eu recebi um telefonema de um amigo querido,
dizendo que seu pai partiu. Presbítero Paulo, Dona Berenice, mês de julho deste ano, pegaram o carro lá em São Paulo e foram visitar um neto que estava se transferindo para a Europa para jogar num grande time. E eles estavam infelizes em encontrar o neto e despedir-se do neto, do litoral paulista. Enquanto dirigiu o seu carro, ali próximo ao aeroporto de Guarulhos, numa grande rodovia chamada Ayrton Senna, rodovia dos trabalhadores, um carro bate na traseira do carro dele e parou. A atitude talvez normal para ver o que estava acontecendo. 2 homens. Não, tranquilo, nós temos seguro. Mas não era nada disso. Eram sequestradores. Pegaram o casal, botaram dentro do carro deles e saíram. A polícia foi acionada na hora, porque alguém viu a cena, e a polícia foi persegui-los. E eles, apavorados, tombaram o carro em alta velocidade. Dona Berenice, minha querida irmã, morreu na hora. Presbítero Paulo, múltiplas fraturas. E eu fui visitá-la semana passada. E hoje o filho me ligou: papai partiu. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não tiraram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós assim: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente. Esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma. Diz ele no capítulo 1 de Filipenses que 3 coisas aconteceram. Primeiro, quando a igreja viu Paulo preso, trabalhando mais do que eles que estavam livres, a igreja se mexeu. Porque Paulo entendia uma coisa: não importa onde eu estou, só mudou o campo missionário. Ele era embaixador em cadeias, prisioneiro de Cristo. Aliás, isso levou Ray Stedman, de saudosa memória, um pastor aqui dos Estados Unidos, a quem o Senhor já chamou, fazer uma declaração espantosa. Eu não gosto desse método dele. Mas ele diz assim: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja vai crescer. Porque Paulo estava preso em segundo lugar. Ele diz: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. A pergunta é: o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Nero, o imperador, não sabia. Mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque colocou lá dentro do palácio o maior evangelista daquele século, e diante dele seu auditório. Ele era um prisioneiro de César, e todo dia, em 3 turnos, um soldado da guarda tinha que estar algemado com Paulo. E o que Paulo fez durante 2 anos? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. O cara não podia nem fugir, porque estava algemado com ele. Ao final de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E no capítulo 4, verso 22, Paulo diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Terceiro,
Porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas, como era seu propósito. O que ele fez? Escrever cartas. As cartas da primeira prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Então, quando você pensar que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Olhe para as circunstâncias da vida sob a ótica da soberania de Deus. Do contrário, as circunstâncias podem levar embora a sua alegria, para que você possa dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim, capítulo 2, versos 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenham visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que as pessoas nos fazem sofrer mais do que circunstâncias. As pessoas nos machucam mais do que coisas. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Nós pastores aqui temos que admitir, nós não somos pastores perfeitos. Num dado momento da vida, vamos ter motivos de queixas, uns contra os outros. É por isso que não há vida saudável, não há casamento saudável, não há família saudável, não há igreja saudável sem o exercício do perdão. O perdão não é uma possibilidade, é uma necessidade imperativa. Porque se não perdoarmos, Jesus disse, você não pode orar. Suas orações são interrompidas. Aliás, está lá em 1 de Pedro 3, que se o marido não trata a sua mulher com dignidade, as orações dele são interrompidas. Como é que é? Agora, você gosta desse versículo? É ótimo. Podia ter um também que a mulher que não trata o marido mas não tem, só tem isso do marido mesmo. Acho que o marido é mais problemático, né? O Senhor Jesus vai além e diz o seguinte: se você não perdoar, você não pode trazer a sua oferta ao altar. Porque antes de você fazer a sua oferta, Deus quer a vida. A vida vem antes da oferta. É por isso que Deus aceitou Abel e a oferta e rejeitou Caim e a oferta. Primeiro Deus aceita a vida, depois a oferta. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Agora, perdoar é uma questão de bom senso, sabia? Porque guardar mágoa é autofagia. E a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você nutre mágoa por alguém, esse alguém vai botar um cabresto em você, vai controlar você. Você vai conviver com alguém que você não gostaria de conviver e fazer isso 24 horas por dia. A pessoa vai dominar a sua mente. Você vai chegar em casa cansado, para tirar um soneca, e a pessoa se deita do seu lado e vira o seu pesadelo.
Você vai chegar em casa com fome para fazer um lanche, a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família e a pessoa pega carona com você, estraga as suas férias. A única maneira de ser livre e saudável é espremer o pus da ferida e perdoar. Agora, o perdão não é coisa fácil não. Ninguém perdoa porque foi bem formado, é educado, liano, cortês, ou membro da Assembleia de Deus Missionária El Shaddai. Perdão é uma questão da graça de Deus operando em nós. Pastor Messias, eu já tive muitas dores na vida, mas a mais profunda ocorreu no dia 2 de agosto de 1982. Eu estava começando meu pastorado em Bragança Paulista. Meu irmão, eu sou o caçula, o acima de mim, tinha completado 27 anos no dia 1º de agosto. E no dia 2 de agosto, ele foi assassinado com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, gente criada conosco. Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz. Quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Na verdade, eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Agora, não é coisa fácil não. Eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Ele contou que um rei acertava a conta com os seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com o que pagar, pediu clemência, o rei perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tendo com o que pagar, pediu clemência, misericórdia. Não tem paciência com você não. Paga o que você me deve, senão eu boto você na cadeia. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irritado. Chamou o servo e disse: servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos? Você não conseguiu perdoar o seu conservo 100 denários? Pois agora você vai ser entregue aos flageladores, até que você pague o último centavo. E a parábola termina assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pérea, Judeia e Samaria durante um ano eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Essa dívida era, portanto, impagável. Mas você pode perguntar: mas por que Jesus contou uma parábola com uma cifra tão astronômica? Porque esse é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus. Ela é impagável e Deus nos-la perdoou completamente.
Agora, aquele homem que receber um perdão de 150 mil anos, não consegue liberar um perdão de 100 denários, que representa 3 meses e 10 dias. Qual a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não libera um perdão de 3 meses e 10 dias. Quem acabara de receber um perdão 600 mil vezes mais, não libera um perdão 600 mil vezes menos. Sabe o que Jesus quer nos ensinar com isso? Você nunca pode dizer para alguém: eu não perdoo você. Fui muito humilhado, muito machucado, muito ultrajado, muito ferido. Sabe o que a Bíblia ensina? Que você e eu precisamos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia diz mais: que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Você pode argumentar assim: bom, mas aí que é o meu problema, pastor. Aí que eu me encrenco. Porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo. Então vou lhe fazer uma pergunta: você não consegue? É mesmo? Porque se você não consegue, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus é onisciente. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Deus já perdoou você. Então perdoar é lembrar sem sentir dor. Se você não perdoar, as pessoas vão roubar a sua alegria. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa. Aliás, a única igreja que se associou com Paulo no que tange a dar e receber. Essa igreja ajudou Paulo quando Paulo esteve em Tessalônica. Bancou praticamente o salário de Paulo quando Paulo era pastor de Corinto. Essa igreja ajudou Paulo quando Paulo estava em Roma. Portas para fora, igreja missionária e abençoadora. Portas para dentro, um problema. Capítulo 4, verso 2 de Filipenses, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. 2 líderes da igreja batem cabeça. Vou falar baixinho, pastor Messias, que tem mulheres no auditório. Quando as mulheres da igreja começam a brigar, é porque a coisa está feia mesmo. 2 líderes da igreja brigando, batem cabeça. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava desde que ele aparecesse. Vanglória. Tinha gente que até trabalhava desde que o grupinho dele aparecesse. Partidarismo. Tinha gente na igreja narcisista, só pensava nele mesmo e não no que era dos outros. Tinha gente lá que as pessoas diziam para Paulo assim: ô Paulo, você não está aqui não. Tem gente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Humilhou-se até a morte, morte de cruz. Sendo cuspido e esbordoado quando estava na cruz, a primeira palavra dele foi essa: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Talvez você vai precisar fazer um telefonema, mandar um e-mail, fazer uma visita, pedir perdão. Do contrário, as pessoas vão levar embora a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão, capítulo 3, versículo 19. Confira aí comigo. Paulo diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas
terrenas. Eu acho que aqui em Dallas, no Texas, segundo estado mais rico da América, vocês não enfrentam esse ladrão. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, é solução, não é verdade? Mas deixa eu fazer uma perguntinha bem simples. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Bom, se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. As pessoas discutem por causa de dinheiro. Que tem muito dinheiro. Que tem pouco dinheiro. Que não tem dinheiro nenhum, mas discutem. O problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Levantam de madrugada, vão dormir tarde, comem penosamente o pão que granjeiam, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O dinheiro hoje é o maior pomo de discussão nas famílias. Porque dinheiro é mais que uma moeda. É um ídolo. É mamon. A única entidade que Jesus chamou de Senhor. Jesus não chamou de Senhor César. Jesus não chamou de Senhor o diabo. Mas Jesus chamou dinheiro de Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. A Deus e as riquezas. Por amor ao dinheiro, meus irmãos, pessoas se corrompem. Pessoas são corrompidas. Pessoas vendem a consciência. Vendem a alma para o diabo. Pessoas se casam por dinheiro. Descasam por dinheiro. Matam por dinheiro. Morrem por dinheiro. Porque só se preocupam com as coisas terrenas. Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje a realidade de uma aldeia global, sobretudo na economia. E é um fato. Dá um tremor lá na bolsa de Singapura, você sente o abalo aqui no seu bolso. Talvez o exemplo clássico disso foi o que aconteceu aqui na América. Na crise imobiliária de 2008, vocês se lembram disso? Os bancos emprestaram mais dinheiro que podiam, a bolha estourou e no efeito cascata atingiu a economia do mundo. Eu sou do estado do Espírito Santo, lá no Brasil. E eu não sei se vocês todos sabem, mas o Espírito Santo hoje é um dos maiores produtores de rochas ornamentais do mundo, de granito do mundo. Muitos donos de pedreira lá no Espírito Santo quebraram por causa da crise imobiliária aqui dos Estados Unidos de 2008. Por quê? Porque a economia é global. Nenhum país, por mais rico que seja, é autossuficiente em tudo. A economia é global. E nessa economia global, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas maiores do que países. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de países. O problema é que nessa economia globalizada, as pessoas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Para essa máquina girar, você tem que economizar, você tem que gastar mais, você tem que consumir mais. E todos nós entramos de cabeça no consumismo. Por exemplo, década de 1950, nós consumimos 5 vezes menos que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para sustentar toda a família. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. O luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu não sou modelo. Eu fui criado na roça, pé no chão. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade. Que eu me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico. Vou falar baixo de novo. Meus pais não me precisaram levar para psicólogo. Não entrei em crise emocional por isso. Sobrevivi. Hoje uma criança nasce, ela já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje,
Ele brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata. E que é outro, se você não der, ele entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu já vi uma criança ganhar um telefone celular, um iPhone chique, sem ainda aprender a falar papai e mamãe. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. É claro, quem duvida disso? Casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu o closet, contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O primeiro bilionário do mundo foi americano, Dr. John Rockefeller. Foi o primeiro homem no mundo a juntar $1 bilhão. Hoje está se falando em 1 trilhão. Prevê-se aí que o Musk deve chegar a 1 trilhão em 2037. Pois bem, ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Ele disse mais: o homem mais feliz do mundo é aquele que chega em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dorme a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar para o contador dele, que tinha noção de toda a fortuna dele, qual era a fortuna que eu tinha deixado. Conseguiu. Perguntou para o contador assim: e aí, cara, me conta aí, quanto o Dr. John Rockefeller deixou? O contador, muito espantado, disse: você não sabe? Não sei, conta para mim. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem caminhão de mudança e enterro, não tem gaveta em caixão, nem tem bolsa em mortalha. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. A Bíblia diz assim: se você amar o dinheiro, você nunca vai se satisfazer. Nunca. Porque o dinheiro não traz nem segurança, nem felicidade. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção. Mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos nessa cobiça se atormentaram com muitos flagelos e se desviaram da fé. A Bíblia diz assim: tendo o que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E Jesus disse: ajuntai para vocês tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Não ponha o seu coração no dinheiro, porque só Jesus pode fazer você feliz. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Vamos ao último ladrão? Último ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7. Confira aí comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Me permita novamente uma pergunta. Conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tem certeza? Vocês se olharam no espelho para vir para cá? Você daqui que fica roendo as unhas. O problema está lá na China, você pensa já está batendo na porta da sua casa. Quando não tem problema, você cria um porque não sabe viver sem problema.
A ansiedade, segundo o Dr. Rollo May, é o mal desta geração. Pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os credos religiosos. A ansiedade hoje, meus irmãos, atinge até as crianças. Aliás, o menino faz 5 anos hoje, a gente bota uma mochila de 5 quilos nas costas do coitadinho e haja agenda para ele. Haja agenda. As crianças estão ansiosas. Hollywood fez uma pesquisa sobre isso. Descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes e brinquedos de ação. Se você um dia assistir tudo que passa nesse universo infantil, você não dorme de noite com a luz apagada. É muita violência. Eu gosto de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei na igreja, tinha uma menina brincando assim lá no canto, eu me aproximei dela bem de mansinho e falei assim: filha, que vidona, hein? Ela se voltou brava para mim, diz: o senhor é que pensa. Coitadinha, estava estressada. Ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento. Apertar o pescoço, tirar o oxigênio. Tem muita gente assim, sufocada, as mãos ficam suadas. Vai fazer uma prova, dá um apagão na mente. Vai fazer uma entrevista, atropela as palavras. Jesus diz que a ansiedade é inútil. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 46 centímetros, ao curso da sua vida. Sabe por quê? Porque estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre desnecessariamente. E se acontecer, já vai sofrer 2 vezes, sem forças para enfrentar o problema. Mais do que isso, a ansiedade é prejudicial. Porque você não melhora o seu performance hoje, ficando ansioso por um provável problema que vai acontecer amanhã. Tem gente que antecipa problema e sofre, como se o problema já estivesse acontecendo. Quando eu era seminarista lá em Campinas, eu fui de madrugada beber água, só tinha um bebedor no corredor, no final do corredor. Eu estou indo, pé por pé, para não acordar ninguém. Quando de repente eu olho a porta do quarto de um colega aberta. Quando eu olhei, ele estava chorando, mas chorando convulsivamente. E eu entrei apressadamente e disse: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? Ele soluçando me disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: qual o problema dela? Em que hospital que ela está? Falei: não, ela não está doente não, só estou com medo de morrer um dia. Falei: rapaz, deixa sua mãe viver, homem. Tem 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Pior do que esse aí, foi uma mãe que entrou no meu gabinete pastoral chorando. Não era a criança chorando não, estava com uma criança de 3 anos no colo. Era a mãe chorando. Eu falei: mãe, qual o problema? O que aconteceu? Ela me respondeu: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei: minha filha nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Mas Jesus foi além e disse assim: além de inútil e prejudicial, a ansiedade é sintoma de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. O que comeremos, com o que nos vestiremos. Vós, entretanto, deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas não serão acrescentadas. E Jesus ilustrou de uma maneira tão simples. Dá uma olhadinha nos passarinhos. Você viu o passarinho murmurando? Reclamando da vida? Eles só cantam. Eles não semeiam. Eles não colhem. Eles não têm celeiro. Eles não têm despensa.
mas eles confiam que eles vão ter suas necessidades supridas. Aí Jesus diz o seguinte: dá uma olhadinha nas flores, nos lírios do campo, as flores mais comuns. Eles não têm fábricas de tecidos, eles não tecem, eles não fiam. Mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta beleza. Aí Jesus disse: vocês valem muito mais do que passarinhos, vocês valem muito mais do que flores. Se Deus cuida do passarinho, se Deus cuida das flores, Deus é poderoso para cuidar de vocês. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Bom, mas qual o remédio para a ansiedade? Tem na farmácia? Tem comprimido? Tem líquido? É injetável? É um chipzinho que você bota debaixo da pele? Como é que você resolve isso? Paulo responde assim: não andeis ansiosos de alguma coisa. É isso? Não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que é coisa alguma? É coisa alguma, pronto. Não precisa botar legenda não, está claro. E ele diz: em tudo por isso ser conhecido diante das vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então Paulo está falando de 3 coisas aqui, prestemos atenção nisso, porque a palavra oração aqui no grego é a mesma para adoração. Ele está falando de 3 coisas. Você resolve a ansiedade quando você adora a Deus, quando você suplica ou pede, que é a mesma coisa, e quando você dá graças. Agora, qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então você resolve a ansiedade quando você adora a Deus por quem Deus é, quando você pede a Deus porque Ele é seu Pai, quando você dá graças a Deus por aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Então eu vou fazer o que Paulo está mandando. Vou fazer uma oração de adoração. Você adora a Deus por quem Deus é. Eu chego para Deus e digo: meu Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor, Tu és a razão da minha vida. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus justo, misericordioso, verdadeiro, santo, justo. Eu quero te adorar porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a minha herança, porque Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim: oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais. Não combina mais. Ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. A grande pergunta para nós é esta: quem é o nosso Deus? Quão grande Ele é? Quão poderoso Ele é? O profeta Isaías diz que é aquele que mede as águas na concha da sua mão. É aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. É aquele que mede os céus a palmos. É aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma só delas vem a faltar. É aquele que olha para as nações da terra, as grandes potências, a América inclusive, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai. Está dizendo para você: não andeis ansiosos de coisa alguma. Você vence a ansiedade quando você coloca a sua causa diante dele. Ele é seu Pai, Ele conhece você, sabe o seu endereço, sabe o seu passado, sabe o seu presente, sabe o seu futuro. Ele tem cuidado de você. Apresenta para Ele. Você vence a ansiedade quando você começa a dar graças a Deus. Alguém diz: pastor, mas eu passo tanta luta. Dar graças como? Vamos fazer um checklist. Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando agora? Quanto vale?
Quanto vale o fato de você estar enxergando? Não está precisando ser guiado por uma bengala. Quanto vale o fato de você estar ouvindo sons? Quanto vale? Quanto vale você ter um coração que bombeia sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 pulmões que levam ar para dentro de você e você não está numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale? Quanto vale você ter um estômago que processa os alimentos e dá vida para o seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter braços para trabalhar, ter pernas para se movimentar? Quanto vale? Quanto vale você ter uma casa para morar, uma cama para dormir, pão sobre a sua mesa? Quanto vale? Quanto vale você ter uma família para você voltar e receber um abraço? Quanto vale? Quanto vale você ter a igreja onde você frequenta e é membro? Quanto vale? Quanto vale o fato de você ter seu nome escrito no livro da vida, você ter Jesus como seu Salvador, você ter a vida eterna? Quanto vale? Então para de murmurar e começa a dar graças a Deus, e a ansiedade não terá mais espaço na sua vida. Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra guardará aí no grego é montar guarda, montar sentinela. Em vez da ansiedade te estrangular, vem uma soldadesca divina para guardar sua cabeça e seu coração. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando a ansiedade quiser entrar, não vai conseguir mais, porque a paz de Deus vai estar ao redor da sua cabeça e do seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu fui certa feita, pastor Messias, ouvi um pregador famoso, muito conhecido, e eu fiquei chocado com o que ele disse. Ele disse assim no culto: meus irmãos, o projeto de Deus na sua vida não é fazer você feliz, é fazer você santo. Eu fiquei chocado, porque a primeira parte eu concordei 100%. Você é de santos? Porque eu sou santo, mas a segunda parte eu não entendi. Não entendi. E fui pesquisar. E encontrei a resposta. Penso que ninguém traduziu isso melhor do que os nossos irmãos puritanos da Inglaterra, do século 17. Quando eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele disse o seguinte: o problema do homem não é a busca do prazer, não é a busca da felicidade. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou para o maior de todos os prazeres, de todas as alegrias, a alegria de conhecer a Deus, de glorificar a Deus, de fruir a presença de Deus, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Então eu quero dizer para você que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero terminar então pedindo permissão para vocês, para lhes fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta esta noite.